Olá pessoal, a paz seja com todos. Nesse vídeo de hoje estaremos falando sobre o poder. Mais uma vez, dando continuação àquele assunto, né, que nós já começamos, estaremos dando mais uma esclarecida sobre este assunto, né, que é um assunto bastante extenso, mas aos pouquinhos a gente vai chegar lá, né. Então, espero que fiquem comigo até o final deste vídeo, porque vai ser muito importante para nós todos, tá legal? Então tá. Então, pessoal, como eu já tinha dito antes, o poder ou a fé, ele tem 4 elementos, né? Que é o desejo, né? Um desejo muito forte sobre algum assunto, e a idealização, quer dizer, você já imaginar aquilo já concretizado, você ter certeza que aquilo vai acontecer, você já vê aquilo acontecido com a sua mente, né? Você crê de verdade, uma crença inabalável, que é a terceira parte, né? E também o desejo, tá? A idealização, a crença e a concentração. Você tem que ter uma concentração também muito boa, né? E hoje nós vamos estar vendo sobre isso, aprendendo mais um pouquinho sobre este assunto. E então, é o seguinte, antigamente, nos tempos passados, vou fazer mais um exemplo. Quando o Senhor Jesus aqui esteve nesta terra, ele sempre, quando ele acontecia de algum cego aparecer e acontecia ali aquela cura, né, aquele milagre, ele sempre dizia, né, vai que a tua fé te curou, né, você crê, a tua fé te curou. Outras vezes ele dizia assim, você crê que isso é possível? A pessoa dizia, sim, eu creio. Então assim seja feito, né. Ele dizia bem, ele deixava claro, o Senhor Jesus, que era a fé da pessoa que curava a pessoa. Não estava sendo, ele queria dizer que não era ele que estava fazendo aquilo, e sim a fé. A tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, e assim por diante, né? Por quê? Porque desde aquele tempo ele já queria, tem partes na palavra que deixa claro sobre esse assunto, né? Sobre a fé. E em outra parte ele fala sobre o grão de mostarda, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Em outras partes ele fala assim, né? Lá o Senhor Jesus, que se a gente tivesse fé um pouquinho assim, fariam obras maiores daquelas que ele fez, né? Então, significa uma coisa, não estava no roteiro essa parte, mas veio no meu coração de falar. Todos nós, seres humanos, todos nós que estamos na Terra, nós estamos ligados a uma rede, a rede do Senhor Deus, né? Todos nós. Então, todos nós temos esse poder dentro de nós, né? E às vezes a gente pode ser que aconteça que nós acabamos usando ele para o mal, né? Para o mal nosso, né? E às vezes prejudicamos também as outras pessoas através desse poder de maneira errada, né? Então nós devemos ter cuidado com essa parte, porque sendo nós pessoas que temos um relacionamento com o Senhor Deus, nós não queremos causar mal para ninguém, porque nós amamos o próximo, temos temor de Deus, não queremos nos prejudicar e nem prejudicar ninguém. Né? Então temos que ter bastante cuidado nesta parte, né? Então assim, esta rede a qual nós todos estamos ligados, ela serve para vários assuntos todos que eu já falei também sobre aqueles mistérios, né? Que foram revelados, estão sendo revelados a nós, a muitas outras pessoas, a todos aqueles que crêem e que tiverem interesse, né, de estarem sabendo, tá disponibilizado a nós, né, esses mistérios do Senhor Deus. Então é assim, mas a pessoa tem que ouvir ele desde o começo, né, para poder entender tudinho. Eu estou passando para vocês umas partes mais que eu creio que é mais assim, importante nos dias que nós estamos nós já começamos a viver e está prestes a acontecer coisas mais graves, né? Então por isso eu estou passando essas coisas para como usar o poder, né? E assim, vocês podem estar observando que antigamente no tempo, na Bíblia, ou até hoje em dia, quando algum irmão vai fazer alguma unção, ou coisas assim, e se usa muito fazer, eu também já fiz algumas vezes, quando vai orar por alguém, fazer a imposição de mão, né? Colocar a mão ali na cabeça ou naquela parte que está machucada ou quebrada, coisas assim. A oração com imposição de mão. Por quê, queridos? Porque o poder, ele, de uma forma,
ele se concentra na mão, né? É uma maneira muito específica de se dizer que quem ouve e quem sabe desses mistérios compreende de uma maneira melhor, né? Eu estou falando bem por cima mesmo, tá? Bem assim, de uma forma mais rápida, né? Então, esse poder que nós temos, ele sai pelas mãos também, né? A gente transmite ele pelas mãos, né? Tem várias formas da gente estar transmitindo, mas também pelas mãos, né? De uma maneira mais rápida, né? Quando a gente tem contato, né? Quando uma pessoa está enferma, alguma pessoa está com alguma dor, imposição de mão, coisas assim. E fiquem comigo, tá? Continuem comigo que eu vou estar passando para vocês direitinho como que é. É assim, vocês que já sabem como que é o elemento da fé, né, do poder, e vocês também vão saber como que usa, né? Vocês têm que estar com a mente limpa, tá? Tem que estar concentrado naquilo que vocês desejam, né? Eu vou dar exemplo para vocês, porque é o único modo que eu tenho para fazer, tá? É dar exemplo e é a única pessoa que eu posso usar. Eu não queria usar eu, né? Mas então tá bom. Então, para não usar eu agora neste exemplo, eu vou usar uma senhora que eu conheço muito e que ela é serva de Deus, tá legal? Ela tem um filho, né? E o filho dela, ele estava com muita dor. Ele estava com muita dor. Ele estava lá na casa dela, deitado na sala, e ele precisava trabalhar, mas ele estava com muita dor. E o serviço que ele trabalha é pesado. E ele não crê muito nessas coisas, ele é um pouco incrédulo, bastante incrédulo, e ele é contra essas coisas, né? E ele, como ele estava muito gemendo de dor, e ela é conhecedora dessas partes, né, desses mistérios, desse negócio também da imposição de mão, só que ela não teve como colocar a mão nele, porque estava deitado no sofá e ela em outro, né? Ele estava vindo almoçar do serviço, né? Deitado lá fazendo aquilo, reclamando muito, gemendo de dor, com febre. E já tinha feito vários atestados, né? Então, assim, ela sem ele ver, porque ele não podia ver, porque ele não cria, né? Aí ele não gostava desse assunto, ele não gosta disso. Aí ela imaginou, pessoal, essa é uma forma que eu quero passar para vocês, tá? De como se usa o poder. Ela direcionou a mão para o lado que ele estava ali deitado e ela imaginou aquela dor dele se transformando como se fosse uma bola de fumaça saindo do corpo dele e saindo aos poucos, saindo, e ela foi imaginando, e tinha que ser muito rápido, porque não podia ver. E ela imaginou como se fosse essa fumacinha saindo do corpo dele, com bastante amor, né, porque é o filho dela, ela ama ele, né. Ela imaginou com todo sentimento, com toda força, com toda fé, com toda crença, com toda... E já imaginou ele que eles são, né, assim que ela me contou, né. E aí, ela imaginou essa fumacinha com essa dor indo embora, sumindo, desaparecendo para a atmosfera o mais breve possível. Assim que ela terminou, ele ficou ali há mais alguns minutos, né, uns 2 minutos, levantou, foi correndo, foi lá, foi no banheiro, lavou o rosto. Aí ela perguntou: ai, meu filho, você não está sentindo mais nada? Você está bom? Ele: ah, estou bom, já melhorei e vou trabalhar. Ele levantou e foi embora. Aí ela ficou glorificando a Deus. Aí quando eu cheguei, né, na casa dela, ela veio me contar, falou: olha, hoje eu usei o poder. Ela veio me contar contente, porque ela não sabia, ela nunca tinha usado, tinha usado poucas vezes na vida dela, né? Algumas outras vezes, em outra ocasião, ela me contou dentro do ônibus, ela usou o poder, né? E agora, a última vez que ela me contou foi esse que ela usou com o filho dela. Ela me contou, essa senhora, me contou que ela estava no ônibus, e ela estava de viagem, e ela dentro do ônibus, ela viu uma criancinha passando mal. Essa criancinha, de uma outra passageira que estava sentada um pouco do lado, assim, na outra poltrona, essa criancinha chorava muito com dor. E ela estava assim, muito incomodada de ver aquela criança chorando com dor, ela começou a imaginar na comunhão ali que aquela criancinha ficasse sã, ela desejou muito. Aí ela não imaginou fumacinha nenhuma não, ela só desejou muito, ficou ali naquela comunhão desejando que a criança ficasse sã. E ela foi imaginando, foi clamando, e foi desejando, e aí a criancinha dali a pouco parou de chorar e ficou boa. Então, queridos, nós temos o poder, basta nós ter concentração, desejo, né? Então, nós não podemos desejar mal para ninguém, tá? Porque pode ser que aconteça, né? E a gente não pode usar o poder contra nós mesmos. De que maneira? Eu quero que vocês continuem comigo, tá? Que eu vou falar com vocês. Mais pra frente eu vou pegar o jeito melhor de estar passando com mais facilidade. De que jeito a gente pode usar a maneira contra nós mesmos?
a gente usar palavras assim, eu não consigo isso, isso é muito difícil para mim, essa dor que não passa, essa minha perna tá quase, essa minha perna já não tá valendo mais nada, né? Tô fazendo uma suposição, tá? Coisas que a gente nunca deve falar. Eu tô isso, eu tô aquilo, muita reclamação, sabe? Nosso consciente, nosso subconsciente, ele pega aquilo como se fosse uma ordem e ele faz aquilo virar verdade, transforma aquilo em verdade. Porque tudo que a gente fala, ele recebe como uma ordem. Então a gente deve sempre falar palavras positivas, né? Falar sempre coisas boas, né? E desejar coisas boas também. Porque quando a gente fala as coisas, o subconsciente, ele não sabe entender se aquilo lá é uma brincadeira ou se deixa de, ou é uma verdade. Ele simplesmente ele recebe como uma ordem, assim, ele é só ele trabalha como se fosse um computador, vamos supor assim, né? Foi assim que eu aprendi nesses anos que eu estou falando, que eu andei estudando, pesquisando, e aconteceu comigo também, várias coisas dessa maneira, né? Então, pessoal, é assim. Eu, como eu disse para vocês, eu não estou boa em decorar as coisas, em guardar comigo essas coisas todas, né? Mas eu tenho aqui na Bíblia, várias partes, tá aqui comigo, guardada, tá? Jesus, né, levantando-se de seus discípulos, né? Uma mulher que já estava com 12 anos, que padecia de fluxo, né? De sangue, ela creu que se ela tocasse nele, né? Somente tocasse nas vestes dele, ela ficaria sã, né? E ela ficou sã, ela tocou nele, saiu virtude dele, né? E ela ficou sã. Ela creu, né? Então isso faz parte do poder, né? Que estava nela. Então, ele, o Senhor Jesus, ele é o próprio poder, né? Então dele saiu o poder. Fico emocionada quando eu falo essas coisas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder, ele é a luz, ele é a porta, ele é tudo, né, na nossa vida. Então tá. E tem muitas outras partes aqui, tá? E aí também tem questões nesse assunto, queridos, que a gente tem, como a gente também, coisas que impedem nós de apertar o botão da fé, coisas que nos atrapalham, né? De nós estar usando o poder. Como esse negócio, né? De será que eu consigo? E colocar um será, umas dúvidas no meio, né? Isso aí impede a gente bastante de estar usando o poder, né? A gente não pode ter dúvida, a gente tem que ter crença inabalável, desejo, crença, né? E a idealização. Imaginar aquilo já acontecido. Aconteceu comigo já várias vezes isso, né? Os bloqueadores. Mais para frente, se Deus quiser preparar e dar condições, eu quero passar para vocês, se tiver mais tempo, se vocês estiverem gostando, tá? Eu vou passar. Por quê? Porque nesses tempos de crise que nós estamos, nós precisamos aprender a usar o poder da fé, o poder que nós temos em nós mesmos, tá? A nos controlar, o nosso emocional. Porque tem muita gente desesperada que não quer saber a verdade que está acontecendo, porque tem medo de ficar doente, tem medo de ter depressão, outros acham que vai até morrer se ficar sabendo a verdade, quer correr da verdade. E não, nós somos corajosos, né? Nós somos pessoas corajosas, e servos de Deus valentes, né? Nós nascemos para vencer, né? Nós viemos nessa terra para nós passar por uma missão aqui para derrotar o inimigo, tá? Nós viemos aqui vencer ele, passar por cima dele, né? Em nome do Senhor Jesus, vencer todos os duelos que foi proposto no céu para nós passar na terra. Foram propostos duelos, né? Nós aceitamos passar, por isso estamos passando. Então não vamos reclamar, não. Quando nós estiver passando grande aflição, desespero, aperto, queridos, vamos lembrar que isso nós aceitamos lá no céu antes de nós vir aqui para a terra, tá? Nós descemos aqui para a terra, nós viemos para cá, nós nascemos aqui num corpo humano, nós somos anjos, que nós viemos aqui na terra, nós nascemos num corpo de carne, segundo cada um, né, dos seus mais conhecidos, dos seus vizinhos lá no céu, né, que foram enganados, né, de alguma forma, porque é uma coisa muito complexa, não dá para falar assim, é perigoso vocês nem entenderem, ficar meio confundido. Mas assim, nós estamos aqui para uma missão que nós viemos passar, nós temos que vencer, nós temos tudo que você passar na sua vida, eu quero falar para vocês, tudo que você passar, desde quando você nasceu até o último dia da sua vida, foi tudo planejado, tá? Por Deus. E não somente planejado por Deus, como aceito por você. O inimigo te fez vários duelos, o inimigo, tá? Lá no céu. O inimigo, aquele que é inimigo nosso. Ele te desafiou.
assim como ele fez com o Senhor Jesus, tá? Ele desafiou o Senhor Jesus também. Ele desafiou nós, desafiou o Senhor Jesus. E nós aceitamos, por quê? Porque nós não éramos covardes, e assim também aqui nós não podemos ser. Nós temos que ser valentes assim como nós éramos lá no céu. Nós lutamos com eles lá no céu, contra os traidores, nós brigamos, tá? Por isso que nós estamos aqui, porque nós brigamos lá no céu. De alguma maneira, nós nos machucamos lá no céu. Por isso nós temos que passar por aqui. Porque assim como eles entraram numa briga, os traidores, nós também participamos. Mas nós brigamos para defender o nome do Senhor Jesus. Porque eles eram traidores, nós tomamos as dores do Senhor e brigamos. Então, de uma maneira ou outra, nós nos contaminamos com aquela confusão, né, que teve. Por isso nós temos que passar nessa terra. Por isso, o Senhor Deus criou essa terra para nós passar aqui. Né, por causa da justiça divina, a justiça eterna. Nós tivemos que nascer aqui nesta terra por conta dessas coisas que aconteceu lá no céu. Nós não somos anjos caídos como alguns falam por aí, de nós que cremos nessas coisas. Porque quem caiu, porque depois que o Senhor Jesus veio do céu, ele nasceu num corpo de carne, assim como nós também nascemos, um espírito nasceu num corpo de carne. O Senhor Jesus também veio desta forma, né? Ele venceu o inimigo no dia da morte dele, ele venceu o inimigo. Foi naquele dia que ele venceu. O inimigo, ele ficava lá no céu, ele fez de tudo para o Senhor Jesus Cristo pecar contra Deus ali na morte. Ele queria que o Senhor Jesus blasfemasse, reclamasse, pecasse contra Deus, mas o Senhor Jesus venceu até o fim. E enquanto ele venceu, o Senhor Jesus, antes dele vir para a terra, dele passar por esse mundo como homem, ele no céu, ele não tinha uma coroa real de rei, não. Quando ele venceu a morte e o inferno, quando ele voltou para o céu, ele recebeu a coroa de rei e assentou-se à destra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Deus, naquele dia, deu para ele o poder na terra, no céu e debaixo da terra. Foi naquele dia que ele venceu. E foi naquele dia, depois naqueles dias que ele voltou para o céu, que lá o inimigo estava lá atormentando. Todo dia está escrito na palavra isso, que ele ficava lá no céu atormentando uns e outros, né? E até fala na palavra, né? Ai de vós, terra, né? Porque o inimigo desceu sobre vós e tem grande ira, né? Fala na palavra isso. Foi nesse dia que o Senhor Jesus venceu ele na cruz. Aí nesse dia o Senhor Jesus, mais os seus anjos, que não foram nós não, tá? Nós brigamos com os anjos traidores, tá? Com os traidores, não com o inimigo e os 711 bilhões de demônios que passou para o lado dele lá no céu, né? Os seguidores dele. Aí foram derrubados ele com esses anjos dele, com os demônios. E perderam os seus corpos celestiais, né? Nunca mais perderam, né? Agora eles não têm corpos mais, né? São espíritos que vagam por aí. Não tem corpos físicos, né? Eles perderam. Louvado seja Deus. É isso que é bom, gente. Eu não estava no roteiro falar isso para vocês, mas é o que o Senhor Deus trouxe no meu coração de estar passando, tá? E o assunto era o poder, né, que está nas nossas mãos. E realmente é, tá? Quando nós desejamos alguma coisa, alguém está doente, nós mesmos, nós colocar a mão e desejar, e colocar a nossa mão e fazer a meditação ali, quanto mais nós treinar, quanto mais nós usar, mais nós vamos ter prática, mais nós vamos ver que as coisas não são difíceis, as coisas são fáceis. Basta nós crer, tá? Basta nós acreditar que as coisas fácil, acontece, tá? O Senhor Deus, Ele disponibiliza, Ele quer que nós Ele quer que nós usemos o mais depressa possível. É da vontade dEle que nós aprendemos a usar o poder o mais breve possível. Porque assim as coisas podem acontecer mais depressa e assim o nosso Senhor Jesus volta mais rápido. Tira nós desse mundo mais depressa, né? Porque esse mundo está horrível. Esse mundo cheira mal aos olhos do Senhor Deus, né? Então, nós deveríamos ter pressa de sair daqui, não ficar com medinho, né? Tem muita gente com medinho, né? Tem um medo de morrer, um medo que os dias se cumpram, que as profecias se aconteçam, morre de medo. Eu não, eu quero que aconteça o mais breve possível, porque assim a gente volta mais rápido para casa, né? Porque o nosso lugar não é aqui. Você pode ter uma vida boa, uma vida gostosa, cheia de coisas boas, mas não é aqui o lugar de quem veio aqui só para vencer o mal e se purificar de algumas impurificações que obteve por conta da briga que teve lá no céu, da confusão que teve, veio se purificar dessas coisas e voltar para casa. E isso nós viemos fazer aqui. Eu espero, pessoal, que vocês tenham ficado comigo, queridos irmãos, até aqui. E não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e dar like, tá?
assim eu vou perceber que vocês estão gostando do YouTube também. Eu vou ficar contente, vou ficar alegre com vocês, tá bom? E compartilha, tá? Compartilhe mesmo, tá? Não tenho medo, não se hesitam, compartilha porque eu tenho prazer, eu não tenho medo de falar isso, tá? Eu vou estar ouvindo mais as revelações para mim poder estar memorizando mais, para eu poder passar melhor para vocês com mais clareza. É desejo do meu coração que vocês saibam. E o desejo que está no meu coração, tenho certeza que é a vontade de Deus também. O Senhor Deus gosta de prevenir os seus, Ele não gosta que os seus filhos sejam pegos de surpresa, Ele quer prevenir vocês. Ele quer prevenir vocês para que vocês não sejam pegos de surpresa. Porque aquele que é pego de surpresa, certamente ele será uma presa fácil, mas aquele que é prevenido, ele está prevenido, ninguém pega ele de surpresa, tá? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu espero que vocês todos tenham gostado, fiquem todos com Deus, na santa comunhão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Ósculo no coração de todos.